Boa tarde, pessoal. Mais um Papo Pedal hoje do Pedal do Valmir, falando sobre trânsito. Então, quem não me conhece, meu nome é Valmir, tem gente de fora. Nós temos um grupo de ciclismo grande aqui em Floripa. Seja bem convidado a pedalar com a gente segunda, quarta e sábado e curtir essa maravilha que é pedalar. Felizmente, desde o primeiro dia estamos parados, mas estamos aí, seguindo a risca. Não esqueça da sua máscara, lavar bem a mão e tenha muito cuidado para a gente não levar isso à frente e logo, logo acabar isso aí, né? Pessoal, o papo hoje é muito importante. Papo de trânsito. A gente sempre tem falado bastante, a gente está em grupo. Graças a Deus, quando a gente está em grupo, parece que as pessoas respeitam a gente pedalando. E quando a gente está sozinho, acontece uma cena muito desagradável. Quem está pedalando é um ser humano, é uma pessoa que está ali igual um carro, só que ele, o motor dele é as pernas, é a cabeça, é o corpo, né? O outro, ele pode esperar um pouquinho, engatar uma marchinha e tocar para frente. E o nosso convidado hoje é o Carlos, chefe de operações da Guarda Municipal de Florianópolis. Uma pessoa que já me entrevistou, recebi um convite dele, conhece muito de esporte também, e depois ele vai falar um pouquinho da TV dele, pode fazer o comentário aqui, para convidar o pessoal. Carlão, se apresenta, que nós temos muitas perguntas. O pessoal fez bastante pergunta. Da minha live, todas que eu tive, a tua está sendo a que mais tem pergunta. Então, se apresenta aí para o povão, por favor. Muito boa tarde, Valmir, a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Uma nova ferramenta para esse novo momento que a gente vive, que realmente é crítico, é sério, e assim a gente deve levar com todo respeito, porque realmente o inimigo a gente não consegue ver, mas ele é bem mortal. Eu sou Carlos Donato, né? Eu sou guarda municipal há 16 anos, já desde o ano passado eu exerço a função de chefe de operações da Guarda Municipal. Em outra oportunidade também já fiz há 3 anos atrás, e dessa vez fui convidado novamente e aceitei o desafio de estar aí comandando a Guarda Municipal juntamente com o Ivan, que é o comandante-geral da Guarda, e a gente vem tocando. Então são 16 anos que tenho essa profissão e que levo, estudo bastante, e a gente sempre está tentando auxiliar de alguma forma a todos aqueles que necessitam, né? Já, inclusive, fiz parte do grupo da Honda Bike, quando a Guarda Municipal tinha esse serviço de bicicletas, né? Eu fiz parte, integrante também desse grupo, e foi uma grande aprendizagem para mim com relação ao ciclismo, ao ciclista. Isso fez com que a gente estudasse cada vez mais o tema, né? Como eu já tinha falado também, essa não é muito a minha especialidade, né? A minha especialidade é mais segurança pública, mas, como eu te falei, a gente com muito convívio, né? Então a gente sempre busca estar aprimorando as coisas, e a gente está aqui para auxiliar e poder sanar as dúvidas e fazer as devidas orientações. Eu tenho certeza que esses teus 16 anos aí, tenho certeza que são trabalhos muito gratificantes, né? 16 anos é porque tem um amor à profissão, e nada melhor do que conhecer algo novo, bicicleta. Vamos lá, né? Saber as regras que tem, vai me ajudar muito hoje. Pessoal, aqui embaixo, para quem está assistindo a live pela primeira vez, ou nunca teve, tem um aviãozinho. Convide seus amigos, aperta naquele aviãozinho ali, convide seus amigos para assistir aquele ciclista, que é muito importante. Vamos à primeira pergunta? Eu fiz perguntas aqui aleatórias, tá? Ela pode ir lá na frente, lá embaixo, vamos lá. O uso de espelho e espelho retrovisores e sinetas é obrigatório? Ele está na lei de trânsito? Sim. Assim, eu sempre fiz algumas críticas, né? E não é específico. O Centro de Formação de Condutores, ele te prepara para uma prova para tu passar, né? Ele ensina muito pouco, ela tem capacidade de aprendizagem daquele aluno, vamos dizer assim, né? Aquele futuro condutor, ela é muito pequena. Então, eles te preparam para a prova do Detran, tanto escrita quanto a prática, para você passar. Porque o Código de Trânsito, ele é muito amplo, né? Eu lembro quando eu fiz a autoescola, nem foi tocada a questão de bicicleta, embora esteja lá no Código de Trânsito. E com relação aos itens obrigatórios da bicicleta, está no artigo 105, e ele diz que
um dos itens obrigatórios da bicicleta, né? São as iluminações lateral, frontal, traseira, do pedal. O do pedal já é comum, já vem basicamente todas elas de fábrica, né? Então a gente tem que atentar também a essas exigências que constam da bicicleta. Um dos itens que raramente vem numa bicicleta é o espelho retrovisor, principalmente do lado esquerdo, e essa consta no artigo 105, que a bicicleta tem que ter esse espelho retrovisor do lado esquerdo, assim como a campainha. Cara, legal. Apesar que eu não tenho sineta, mas eu uso o espelhinho porque puxei um grupo, que o pessoas está toda hora olhando para trás, então mais vale o espelho para ver como é que está a situação, né? Nós temos uma dificuldade, eu adoro pedalar em BR. Muitas pessoas perguntam assim, vamos melhor pedalar na BR ou no perímetro urbano? BR. Perímetro urbano tem rua saindo toda hora, tem carro saindo de tudo quanto é rua. Na BR você está lá, encostadinho no teu canto e vai, pista dupla, vai embora. Subida do Morro do Boi, que é, do lado de lá nós temos as praias da Pinheira, podemos até em Bituba, Garopaba pedalando, e a gente não consegue, porque qual subida do morro? ali na subida do Morro do Boi, a gente não consegue. Morro do Boi é Itajaí, Morro do Cavalo é Palhoça. Errei aqui. O Morro do Cavalo na região sul, né? Na região sul. Isso. Morro dos Cavalos. Morro dos Cavalos. Como é que a gente faz para atravessar para o outro lado? Sabe isso? Vai me ajudar? Olha, o que diz com relação à circulação de bicicleta, né? A circulação de bicicleta, ela deve seguir o seu fluxo com a sua mão na mesma condição que é um veículo, né? Porque a bicicleta, ela é um veículo, então ela tem que andar na sua mão, sempre pelo lado direito, ali mais próximo do transbordo da via, né? Do finalzinho. Mas ali é uma situação que não existe. Há uma terceira faixa e não há um espaço suficiente para a gente ter um acostamento para transitar as bicicletas. Ela tem que seguir o fluxo normal dos veículos. Eu sei que a Autopista Litoral Sul, ela dispõe, ou havia esse serviço, não sei se ainda dispõe disso. Você entra em contato com eles, espera eles ali um pouquinho antes da subida, naquele posto que tem, né? Acho que é o posto Cambirela, algo nesse sentido. E ali eles fazem um transporte do pessoal de bicicleta até o outro lado do morro. Não sei se eles ainda estão com esse tipo de serviço, mas eu sei que até pouco tempo atrás eles estavam fazendo dessa forma. Caso não haja necessidade, caso não há como fazer esse transporte, aí a bicicleta tem que seguir o fluxo do veículo na mão, né? Não pode estar transitando na contramão, vai no seu ritmo e os veículos, eu sei que é difícil, mas os veículos têm que respeitar as bicicletas, a distância de 1,5 m, enfim. Essa é o que está dizendo para o quesito da segurança na bicicleta quando não há o acostamento, ela anda na pista, né? Próximo ali, mais próximo do finalzinho da pista, e aí faz a sua subida, digamos que tranquilamente. Tá. Assim, resumindo essa questão do Morro dos Cavalos, que fizeram a pergunta, e eu até já sabia um pouquinho disso aí, mas era para a pergunta ir para o ar. Subir o Morro do Cavalo, ele não tem acostamento. Nesse posto antes, então se você está no posto e ligar para o 0800 da autopista, eles vão levar de 30 a 45 minutos para vir. Minha sugestão, galera, quem está assistindo, quem quer passar para o outro lado, ir para Pinheira, Praia do Sonho, pedalando, ligue. Quando você estiver saindo da sua casa uns 40, 45 minutos antes, e já mais ou menos diga, eu vou estar lá no posto X hora, que daí você mais ou menos bate a chegada do 0800 da autopista com a sua chegada. Então, aconteceu com um amigo recentemente, ele saiu daqui pedalando até em Bituba, ele levou 1 hora esperando o 0800. Mas a melhor segurança, galera, é não subir, esperar o 0800, ou no posto de gasolina pedir uma carona para um caminhão, pelo menos para que ele atravesse o outro lado. Mas segurança tudo. Não temos acostamento. Ponto. Essa é uma... Quando fizer essa ligação, é importante também informar a quantidade de pessoas que tem, né? Às vezes eles vão preparados para 3 pessoas, chega lá tem 10, por exemplo, né? Então é importante também informar a quantidade de pessoas que estão participando da pedalada. Eles até já estão fazendo essa pergunta antes, tá?
Eles já perguntam antes, você vai sozinho, vai com dois, vai com um carro, eles mandam um caminhão, um carro pequeno, eles fazem um trabalho, tá muito legal, parabéns. Só que o ruim é que a gente não tem acostamento, podia ir sem esse transtorno todo. Quando o ciclista é ameaçado no trânsito por um motorista, qual o procedimento para a denúncia? E após a denúncia, qual é o outro procedimento? O que ele tem que fazer? Bom, essa pergunta, ela, vamos dizer, tem dois caminhos a ser percorridos, tá? O primeiro, caso essa pergunta tenha esse intuito de responder com relação a alguma autuação, alguma multa, é somente com a presença de um agente de trânsito para ele estar visualizando qual foi a ameaça, tá? Então é preciso descrever no auto, ele precisa estar presente, verificando essa ameaça, porque é o que consta a lei, né? Eu não posso, um agente de trânsito não pode fazer um auto em fatos contados por terceiros, tá? Então, para a autuação, o agente teria que fiscalizar, teria que estar ali presente vendo essa situação. Caso ele vendo, e aí sim pode ser gerado um auto, tá? Inclusive ela é gravíssima essa autuação. Caso ainda tenha algum dano, né? Vamos dizer que ele fica ameaçando dando aquela acelerada, né? E caso ainda venha bater no ciclista, isso tem um agravante, né? Então pode ser até multiplicado por 3 essa infração. Então ela pode chegar no valor de 800 e alguma coisa, né, aproximadamente. Esse é o com relação ao trânsito. A gente tem outra medida, que aí você vai ter que pegar a placa do veículo, ir até uma delegacia e fazer um registro de um boletim, contando os fatos que ocorreram, qual tipo de ameaça que ele fez, e aí é todo um trâmite que vai ocorrer com a Polícia Civil, né, de processo, e aí eu acredito que isso aí deva percorrer um longo caminho para ter algum efeito. Eu não acredito que seja tão rápido como a pessoa espera ou necessita. Entendi. Boa resposta, boa, gostei. O veículo estacionado irregularmente em ciclovia, ciclofaixa, como a gente deve proceder? Bom, é aquilo que eu falei, né? Ocorrendo, visualizando uma infração dessa ou qualquer outra infração, a gente tem o número 153, que é da Guarda Municipal, aqui de Florianópolis, de São José, Balneário Camboriú, Rio do Sul, aonde existir Guarda Municipal, o telefone para o contato é 153, e aí se gera a ocorrência, né? Informa dados do veículo que o agente ali solicitar, local, é importante orientar qual é o local próximo, né? Sempre ter um ponto de referência para que a guarnição que estiver deslocando basicamente já saiba aonde que é e não fique perdendo tempo procurando, porque muitas vezes, eu vou dar só um exemplo de uma rua, né? Desembargador Pedro Gil, é uma rua extensa, e se eu botar só um veículo sobre ciclovia, eu vou ter que percorrer toda a extensão da via, procurando qual é o veículo que está. Ou se eu já tenho um ponto de referência, ó, tá próximo ao mercado tal. O agente que está fazendo o patrulhamento naquela região já mais ou menos sabe a localização e já vai direto até o ponto. O que pode ocorrer muitas vezes, né? A guarnição está longe do local e aí pode acabar demorando um pouquinho, né? Que infelizmente a gente não tem muitas viaturas, enfim, vários fatos podem estar ocorrendo e não tem a disponibilidade naquele momento, mas a ocorrência fica registrada e assim que uma guarnição estiver livre, ela desloca lá e verifica a situação. E se o veículo estiver, por exemplo, né, numa ciclofaixa, o veículo pode ser até removido, deslocado para o guincho, para o pátio, e aí percorre todo o caminho para o condutor, o proprietário do veículo, retirar esse veículo, que não é um processo simples, tá? Ele é um processo que ocorre, por exemplo, se o veículo tem alguma penalidade, se o veículo tem alguma irregularidade, é necessário sanar tudo isso para ele poder retirar o seu veículo do pátio. Então é importante o telefone da Guarda Municipal, 153, né, informar o local e dados do veículo, pelo menos modelo, cor, algo nesse sentido, e também o número 190, que é da Polícia Militar, eles também são
têm esse poder de agente de trânsito, eles também podem estar fazendo essa fiscalização. Muito bom, ótimo, gostei. Essa é uma pergunta que eu vi, a gente vê que mudaram, teve muitas situações de mudança dentro de Florianópolis, dentro de São José, botando ciclofaixa, ciclovia, mas infelizmente, acho que os caras ainda não entenderam que, tá ali, estaciona em outro lugar, o cara, ele não estaciona longe para ele vir caminhar, ele não quer, ele quer a praticidade. Na Estacionou frente, ali, dane-se quem está aí, né? Mas vamos lá, a gente vai continuar brigando por isso. Você sabe que o ciclista tem uma grande dificuldade aqui na Leoberto Leal, né? Onde nós estamos aqui é o nosso trânsito. Existe, eu está sabendo se tem alguma previsão de mudança, no trânsito mudar ali, para que a gente consiga fazer um pedal mais tranquilo, porque ali passa-se muita gente que também usa para trabalhar. Não é só a gente que vai sair para fazer um pedal, ele passa para trabalho também. Muitos passam cedo ali. E o trânsito ali é infernal, né? Leoberto Leal é São José, né? Eu tenho muitos amigos da Guarda Municipal de São José. Nesses 15 anos, São José tem uma formação muito próxima da gente, né? Então eu tenho bastante amigos da Guarda Municipal de São José. Eu vi eles estar fazendo algumas mudanças, até mesmo que é um caminho que eu percorro sempre para ir para a Web TV Play. Então eu sempre verifico eles estarem fazendo essas mudanças, colocando cones, mas eu não tenho essa informação na Avenida Roberto Leal, se tem algo nesse sentido, em mudança, para se tornar aquilo uma via mais segura para o ciclista ou para melhorar o trânsito da região. Eu sei por cima, assim, que tem alguns planos, né, algumas ideias para a Avenida Roberto Leal em si, para melhorar, porque imagina, né, uma via antiga, onde se recebia 10 mil veículos e hoje tem 50 mil. Então, realmente, é um grande fluxo, né? Uma das principais vias de São José, que liga ao município de Florianópolis, a BR-101. Então, é um local que hoje tem grandes comércio, então é realmente uma rua bem estratégica para São José. E acredito que eles já devam estar pensando também em algo para melhorar nesse sentido. Mas eu não tenho essa informação, né, com relação à mudança e se podem haver alguma mudança com relação à ciclovia. Seria muito bacana, interessante, não sei se isso seria viável, né? Mas prosseguir a beira-mar continental até a BR-101, na parte de São José, né? Ali teria um espaço bem bacana para se fazer uma ciclovia, continuar, porque a beira-mar continental já tem, continuaria essa ciclovia, né, até a BR-101, esse seria o ideal, mas aí existem outros caminhos que precisam ser percorridos. Mas tu podia fazer um favor para mim, já que tu tem grandes amigos aqui na Guarda, aqui de São José, te fala com a gente, depois me passa. Tá? Sim, já vou até anotar aqui. Nos grupos, se tem alguma mudança, que eu acho que seria muito show. O dia que mudar um pouco ali o Berto Leal, muita coisa muda. Certo. Você tem alguém fazendo pergunta? Anota para mim aí. Faz uma notinha aí, anota essa pergunta para mim. Tá. O ciclista tem a frente cortada. Vou falar desse caso que aconteceu agora ontem, um amigo nosso ia para Antônio Carlos, um caminhão cortou a frente. Eu não vou citar o nome da empresa, não é isso que eu vim fazer, mas ele já foi, a empresa até foi notificada. O cara disse que cortou de propósito mesmo, ele falou, ele encontrou o cara no posto de gasolina e falou, qual procedimento que tem que fazer? Quando o ciclista é cortado, que procedimento ele deve fazer? Bom, já deve ter sido feito, né, no local mesmo, um boletim de acidente de trânsito, tá? Hoje ele é todo integrado, esse boletim já vai diretamente para a justiça, inclusive pode ser aí acionado por lesão leve, tá? O motorista. E aí é o caminho da justiça, né? Não tem como ser diferente, o boletim de ocorrência já é uma prova disso, e aí vai ter que ser visto isso na justiça, já fica inclusive no registro da pessoa que estava conduzindo o veículo, né? Pode ter algumas complicações futuras com relação a isso. Vou dar um exemplo, né, bem prático, para que todos possam entender. Caso esse motorista ele venha solicitar um porte de arma, por exemplo,
ele não vai ser disponível para ele um porte de arma, porque ele tem esse boletim, esse registro de uma lesão leve, né? Isso é um dos pré-requisitos da Polícia Federal. E fora isso, daí tem outros agravantes, né? Mas a responsabilidade civil daí é somente diante a justiça, né? Não, por exemplo, com relação a alguma multa, somente se o agente tiver presenciado de fato o acontecido, senão somente o boletim de acidentes de trânsito. Perfeito. Antes de passar do papel, tem uma pergunta aqui. Ali na Sérgio Gil, botaram agora aqui no Estreito. Botaram a ciclovia, né? A ciclovia, é isso. Ciclovia ou ciclofaixa? Ciclovia. A ciclovia, ela não existe, ela é mão dupla, né? Ciclovia é uma mão dupla, né? Bom, vamos ali eu acho que é uma ciclofaixa, tá? Vou te fazer a pergunta aqui, ó. A pessoa botou assim, ó, a ciclofaixa na rua Sérgio Gil, no Estreito, pode ser usada em um sentido, pois eu fui atropelado nesta ciclofaixa sentido Florianópolis e um ciclista me contrariou dizendo que eu estava errado. Essa é a pergunta. Ó, vamos ao fato, né? Se a pessoa estiver caminhando sobre a ciclofaixa, a pessoa que está caminhando está errado, porque ela é para o ciclista, né? Eu acredito que ali não tem espaço suficiente para ter mão dupla, né? Para a bicicleta ir e vir. Então, tem que se atentar realmente a esse fato, né? Então, tem que respeitar o que está dizendo a sinalização no chão. Caso tenha a possibilidade de fazer 2 vias para bicicleta, ela é feita. Mas eu acredito que ali não tem espaço suficiente para fazer 2 vias para bicicleta. E se fizer, vai ficar muito estreito, né? Então, às vezes é mais fácil você fazer um sentido só, que daí dá muito mais segurança para quem está transitando, e aí precisa contar com bom senso. Eu sei que isso é difícil, mas é necessário contar com bom senso aí de ambas as partes, tanto de quem está indo, de quem está vindo, quanto também de um pedestre, que como eu falei, caso esteja andando nessa situação, o pedestre também está errado, porque ali seria para o ciclista. Entendi. O pessoal tá dizendo que é perfeito se saísse aquela beira-mar até a BR-105. Então, tu já está eleito, tá? Para ir atrás dessa beira-mar. Outra pergunta aqui. Existe alguma cartilha específica para motorista e ciclista, para eles entenderem sobre as leis do trânsito? A melhor cartilha é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Mas como eu falei lá no início, e isso é uma crítica minha com relação ao sistema, não é específico para uma autoescola, mas para o sistema todo como em si, né? As autoescolas elas não preparam um motorista, elas preparam para uma prova, tanto escrita quanto a prática, para que o seu aluno passe. Então, às vezes, algumas coisas ficam a desejar. Como eu falei quando eu fui tirar a carteira de habilitação, eu não tive nada com relação à bicicleta, né? Não tive. Então, eu fui aprender depois, quando eu entrei na Guarda Municipal, que a gente estudou bastante com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, e eu acredito que o sistema se mantém assim. Então, a melhor cartilha é o Código de Trânsito Brasileiro, aí ela traz todo o requisito necessário para a bicicleta. Por força de lei, né, para que todo mundo possa entender, existe um valor, uma porcentagem determinada, isso é uma legislação, não tem como fugir disso, que seja destinada para material de instrução, tá? Por exemplo, toda a multa aplicada com relação a notificações de trânsito, uma porcentagem disso ela é revertida para a educação e a Guarda Municipal dispõe de uma cartilha onde traz diversos aspectos para ciclistas, também para veículos. A Guarda Municipal de São José tem, a Polícia Militar tem, todo mundo tem uma cartilha, um encartezinho que vai trazer as questões ligadas à bicicleta. Mas, para se garantir, o Código de Trânsito Brasileiro traz bastante coisa com relação à bicicleta. Ao que não está especificado ali, né? Porque às vezes o Código de Trânsito ele traz muito genérico e aí você tem que buscar a resolução
para poder entender o que estava querendo dizer com aquilo. É assim que funciona para tudo, para bicicleta, para moto, para carro. Então, muitas vezes, essas medidas estão em resoluções e aí a gente tem que ficar bem antenado porque elas mudam constantemente. Certeza. Falar só um pouquinho sobre o Transbike, uma pergunta que está aqui. O uso do Transbike, qual é o tipo permitido? Que recentemente saiu um vídeo falando que era isso, que era aquilo, mas tu vai em todas as lojas, os modelos estão lá variáveis para sobrevender. Você entra na internet e ela tem vários modelos, mas qual seria o certo? Tens essa Olha, resposta para nós? sim, como eu falei, né, das resoluções para transporte de bicicleta e de carga, né, porque ela não é específica para bicicleta, embora ela fale, é para transporte de carga, né? Nós temos a resolução 349 de 2010 e ela diz que a bicicleta ou carga, ela pode ser transportada atrás no veículo, né, com aquele suporte onde se encaixa a bicicleta no bagageiro do veículo, ó, como se fosse dois ganchos, tu vai colocar a bicicleta ali, e a bicicleta ela não pode tampar a placa e nenhum da sinalização luminosa, né? Que seria a seta, a ré, a luz de freio, a bicicleta não pode tampar essas situações. Outra forma de transportar a bicicleta é em cima do veículo. Temos aqueles racks especiais que pode acoplar a bicicleta. Ela tem que estar bem acondicionada, tem que estar amarrada, ela não pode nem ter vamos falar, um princípio assim que vai cair, né? Ela tem que estar bem firme. E isso vale tanto para o rack quanto aquele suporte que está atrás. Caso a bicicleta que está sendo transportada ali naquele gancho de trás está para a placa ou também algum item de sinalização luminosa, existe uma régua específica para isso, que se pode colocar atrás da bicicleta. E aí tu vai precisar que essa régua ela esteja ligada ao seu sistema de iluminação. Caso tu aperte no freio, ela vai ter que acender. Se tu dá seta, ela vai ter que indicar para qual lado tu está tentando fazer a conversão. E também um item bem importante é ter uma terceira placa, caso ela venha tapar, né? Tu tem que colocar a placa de forma visível, e isso está na resolução 589 de 2016, que trata sobre a régua de sinalização. Tá. Se eu tenho um Transbike, eu não tenho essa régua, ela não tampa a placa, tá? Não precisa botar a terceira placa. Mas uma das rodas ficaram para fora da parte traseira, tá? Do lado do retrovisor eu vejo que a roda está aparecendo. Isso dá multa? Ela não pode transpor além do retrovisor. Se ela estiver ultrapassando o retrovisor, pode. Tá. Então, tenho que me cuidar. E o que é importante, né? Por exemplo, tu colocou a bicicleta, daí tu olhou, não está passando. No decorrer do caminho, ela se movimenta e aí pode ocorrer a multa, tá? Então tem que ficar bem antenado a isso. Caso ela venha mudar a posição, ajeitar ali conforme o trânsito, pode sim ser gerada a notificação. Tá. Nós temos 6 perguntas e temos mais 10 minutos, tá? Andar na calçada e na calçada e na rodovia, onde não tem ciclovia, pode? Andar na calçada? Quando não tem Não, ciclovia. não pode. Não pode. Ele tem que ficar na rua mesmo e os carros se desviando com o maior cuidado. Isso? Exatamente. O princípio do Código de Trânsito Brasileiro, ele sempre traz uma segurança para o item mais fraco, que seria um pedestre, né? Então, o pedestre ele vai ter sobreposição a todos dos demais que compõem o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a calçada é de exclusividade do pedestre. Caso eu tenha uma bicicleta e precise andar na calçada, eu tenho que descer da bicicleta e fazer esse transporte na mão, porque a bicicleta ela é um veículo, né? Ela não é um veículo motorizado, ela é um veículo de propulsão humana,
e ela precisa respeitar também a legislação de trânsito, assim, por exemplo, como uma faixa de pedestre. Se eu estou andando numa rua, numa rodovia, e tem um pedestre para atravessar, assim como os veículos automotores, a bicicleta também tem que parar para o pedestre atravessar. Perfeito. Pô, ótimo, legal. A pergunta, qual o lado correto do ciclista? Qual o lado do ciclista? O lado correto de pedalar do ciclista já falou, né? Tem que ser na mesma direção do carro e ter saudação, né? Já falou naquela resposta lá Isso. acima, não é isso? Sempre no lado da direção do carro, né? Concorda? Isso. Qual a velocidade na ciclovia ou na ciclofaixa, principalmente na beira-mar? Isso veio de ciclista que eles alguns passam em alta velocidade, outros passam cuidando que sempre tem um pedestre distraído que vem olhando para cima, para as nuvens e atravessa, nem se liga. Então a gente tem que ter esse cuidado. Existe uma regra para isso? Existe. E o princípio é o que a gente falou anteriormente, né? Eu só preciso fazer uma correção, que hoje o pedestre ele não vem olhando para as nuvens, não vem olhando para as estrelas, ele vem olhando para o celular, que é bem pior. Então, é bem complicado, né? Então, o princípio é o mesmo, tá? A bicicleta, ela é dentro do Código de Trânsito, ela é superior ao pedestre, né? O pedestre ele é mais frágil com relação à bicicleta. Então, não há uma velocidade determinada, mas o ciclista ele tem que andar numa velocidade compatível com a segurança do local. Se tem muito pedestre, vai ter que passar devagar, né? Se não tem um pedestre, vamos dizer, está na madrugada, e aí não tem esse limite de velocidade, 20 km, 15 km, até mesmo não teria como a gente estar medindo essa velocidade. Mas é prudente que o ciclista ele circule com uma velocidade adequada para o local, para que o ciclista e também o pedestre tenham segurança. Vai da consciência, né? Exatamente. Sinal vermelho. Sinal vermelho. O ciclista vem e vê o sinal vermelho na frente. Passa ou ele para esperar? Tem que parar. Não é? Às vezes, quando a gente está trabalhando na madrugada, a gente vê diversos grupos de ciclistas, né? E grande parte, quase na sua totalidade, raras exceções, a gente vê esses grupos de ciclistas que não respeitam principalmente a sinalização do semáforo, né? Claro, na ciclovia não tem o semáforo, então você pode circular tranquilamente, respeitando a velocidade, mas quando está transitando na via, e aí está um sinal vermelho, é importante parar, né? Porque os veículos, às vezes, ele não prestou atenção que vem ciclista, isso já aconteceu por diversas vezes, né? Às vezes o grupo é pequeno, 2 ou 3, e quando vem do lado esquerdo, a barra lateral do para-brisa do veículo acaba sendo um ponto cego e tu não acaba vendo o ciclista naquele momento. Então é importante, quando está se transitando na via, respeitar o sinal do semáforo. Faixa de pedestre. Ciclista para? Toca. Para, né? E vamos supor, eu preciso atravessar e tem ali a faixa de pedestre, né? O que diz o código? Eu não posso atravessar essa faixa pedalando, tá? Então eu tenho que desembarcar, transportar a bicicleta na mão e realizar a passagem para o outro lado com segurança e também a segurança de quem está atravessando a pé a faixa de pedestre. Normal, então. Muito bom. Leoberto Leal, vamos falar um pouquinho do Leoberto Leal. São 2 pistas, certo? 2 para ir, 2 para voltar. Motos passam no meio, normal, moto em todo lugar ela passa no meio. Ciclista passando no meio dos 2 carros, correto ou errado? Pode ou não pode? Isso vai contar muito do bom senso, tá? Alguns anos não, até mesmo antes de eu entrar na Guarda Municipal, tentou-se criar uma lei específica, né, para que motocicleta não transitasse no corredor de veículos. Essa lei não conseguiu
ter aprovação, né? E aí ficou valendo aquela lei genérica de guardar a distância mínima entre os veículos, o que é muito difícil de se constatar. Então, praticamente é impossível, embora outras forças de polícias fiscalizem esse tipo de trânsito de motocicleta entre os veículos, é muito difícil porque tu tem que medir qual foi a distância entre os veículos que acabou transitando, né? Então, fica praticamente impossível se dizer com exatidão qual foi a distância. Então, o que eu digo, né? Imagina, vem uma moto ali com 80 km por hora, 60 km por hora, vai ter um ciclista na frente dele a 15 km por hora. Vai gerar um grande perigo para o trânsito, para o ciclista, para o motociclista, né? É claro que em vários momentos, aí principalmente na Alberto Leal, não tem espaço para o ciclista andar ali à direita, né? Ele vai passar entre os veículos, mas sempre observando para ver a condição do trânsito. Às vezes vem umas motos realmente em alta velocidade, mesmo no corredor, então é importante preservar a sua vida em primeiro lugar e saber esperar um pouquinho, um momento para o ciclista também estar fazendo essa ultrapassagem ali no meio do corredor. Eu basicamente não arriscaria, né? Não transitaria, porque a gente tem um trânsito intenso, principalmente horário de pico ali naquela região. Eu não iria transitar no corredor com a bicicleta, mas não tem nada que impeça, somente ficar muito atento com relação a isso que eu estou dizendo, né? Que é condição segura para o ciclista e para o motociclista também. Vamos fazer a última pergunta, que é a última mesmo. E essa pergunta eu já te vi lá, a gente já bateu foto junto, vejo o trabalho da Guarda Municipal, o que ela faz. Eu não era muito de prestigiar, mas depois eu recebi um convite de algumas pessoas e acabei amando fazer essa aventura aos domingos. Fala sobre a Via Amiga do Ciclista, de vez em quando eu te encontro lá. Tem muita A gente Via Amiga do que não sabe como é que funciona, que hora começa, que hora termina, que você puder falar disso aí. Uhum. A Via Amiga do Ciclista, ela foi idealizada pela prefeitura, né? Desde o início da sua gestão, ela vem executando isso, todo domingo, antes de nós termos esses decretos que mantêm o isolamento, o distanciamento social, então todo domingo era realizado a Via Amiga do Ciclista, a beira-mar toda ali, desde o seu do Cochicho, né, até o Trapiche, ela fica completamente isolada para que o ciclista possa fazer o seu treino, fazer sua pedalada, e é sempre no domingo de manhã cedo, das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, ela fica destinada exclusivamente para o ciclista realizar esse treino, e aí depois das 9 horas da manhã até as 11 horas, esse trecho ele diminui, ele vem até a Praça Celso Ramos, e aí fica muito mais para o pessoal que quer praticar o lazer, não somente bicicletas, né? Outros transportes que também tem propulsão humana, skate, patins, patinete, caminhadas. E aí, após as 11 horas da manhã, o trânsito retorna normalmente para a pista, né? Eu já, inclusive, já teve domingo ali que eu estava trabalhando nesse dia, nós tínhamos mais de 150 ciclistas, ela é muito bem frequentada, utilizada pelos ciclistas, e eu tenho certeza que quando isso tudo passar e retornar à normalidade, dentro da medida do possível, né? Porque eu acho que a normalidade futura não será mais a normalidade como a gente tinha antigamente. Eu tenho certeza que isso irá voltar, porque realmente Florianópolis tem esse clamor, né? Por a gente estar numa área livre, transitando, praticando esporte. É claro, provoca um pouco de congestionamento, mudança no trânsito, mas tudo isso é em função para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que incentive mais as pessoas a estarem utilizando a bicicleta. Galera, fica meu convite aí, porque é muito legal, 6 horas da manhã, num domingo gostoso, você pedala com um pouco maior segurança, tem a turma do Speed que faz lá o grupinho deles e sai disparado, tem a turma do MTB que fica no cantinho, pedalando, todo mundo se respeitando, muita gente se cumprimentando, é bom demais, é muita segurança, acho que vale a pena prestigiar e não deixar morrer esse espaço. Se você não participar muito,
se vai diminuindo pessoas com a demora, se encerra e se perde aquele lazer que é, porra, muito gostoso. Carlão, muito obrigado, né? Eu sei que tirar esse horário 17 horas para você vir fazer isso aqui não é fácil, eu estava no seu trabalho, te agradeço toda a corporação. Dá sua dica final para o pessoal, para depois eu encerrar geral. Claro, eu que agradeço bastante a oportunidade, né? O senhor já esteve lá também no programa Na Cara do Gol, um programa que eu tenho na Web TV Play, com em função de tudo isso que vem ocorrendo devido à Covid-19, a gente não está realizando de forma normal o programa, a gente tem buscado algumas alternativas, mas agradeço demais o convite para a gente estar aqui conversando, explanando e mostrando um pouco mais com relação à segurança às bicicletas, ao transporte. Esse que é um modal importante para que a gente tenha um fluxo cada vez melhor, né? Eu sei que é muito difícil muitos ainda deixarem seus veículos na garagem e estar pedalando, mas os benefícios são muitos, né? Principalmente para quem mora no continente, eu moro no continente, o senhor também, às vezes ir de bicicleta é muito mais fácil e rápido, ainda mais agora que é Bira Ponte Ercílio Luz, né? Basicamente aqui 7 minutos da minha casa para chegar no centro de bicicleta, eu uso 7 minutos, né? Então ficou bem fácil, prático, realmente. A gente ainda necessita de alguns ajustes no quesito integração da bicicleta com outro modal, por exemplo, com um ônibus, né? Então a gente deve privilegiar esse transporte, né, que ele é individual, mas ele passa a ser coletivo, porque você está deixando o seu veículo, o seu carro, sua moto na sua garagem, contribuindo para o trânsito da cidade, contribuindo para a sua saúde e para a saúde da cidade, né? Porque quanto mais a gente deixar os carros, menos poluição a gente vai ter, e aí pedalando você tem a sua atividade, você fica menos estressado, então realmente a bicicleta vale muito a pena, e a gente sempre deve privilegiar esses modais que ela te dão segurança e te trazem benefícios. Como eu falei, é difícil, mas a mudança ela precisa partir da gente, né? Então eu realmente espero, assim como o senhor, encontrar mais ciclistas ainda mais na cidade, para que a gente, quem sabe, possa, eu que conheci recentemente a Holanda, né? Uns 3 anos atrás eu estive na Holanda e pude ver o quanto o modal da bicicleta ele é importante para a cidade, inclusive é uma atração turística, né? Quem não vai na Holanda, lá em Amsterdã, e sai andando pela cidade, é um negócio que te convida a fazer isso. Espero que Florianópolis possa entrar também, Florianópolis, São José, a nossa grande Florianópolis possa entrar nesse ritmo, que a gente possa valorizar cada vez mais os ciclistas, as pessoas que se predispõem a estarem aí fazendo os seus deslocamentos com esse tipo de transporte. Tá bom. Obrigado, muito obrigado mesmo. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um Papo Pedal do Valmir, numa quinta-feira, falando hoje sobre trânsito. Essa entrevista vai estar lá no nosso YouTube. Nosso amigo Cleito é o que cuida dessa parte aí. Então, galera, recebi muitos amigos aqui, não deu para cumprimentar tudo, mas fica aqui aquele abraço. E terça-feira, dia 21, vamos falar sobre educação física. Vai ser mais uma live sensacional. Se cuide, galera. Um abraço. Valeu, Calão. Tchau para vocês. Valeu, um abraço.